Nós queremos trazer nosso abraço cordial a esta notável igreja, em nome da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte, ali no Mangabeiras. O abraço cordial do Presbitério de Belo Horizonte, do qual somos também participantes da liderança daquele concílio. Nós abraçamos cordialmente, com muita gratidão, ao reverendo Gilmar, que nos partilha seu púlpito, confiando-nos esta oportunidade de trazer para vocês a palavra do Senhor nosso Deus. Nós agradecemos muito ao Renato, presidente dessa UMP, juntamente, ou ao mesmo tempo que também, conforme o pastor fez, também o fazemos, parabenizando pela realização deste encontro tão significativo. Deus abençoe muito esta igreja e todos vocês. E um assunto que fomos desafiados a participar com vocês é a cosmovisão cristã relacionada ao futuro. Como é que nós olhamos o futuro dentro da cosmovisão que nós temos, ou pela lente, né? Vamos dizer assim, pela forma de ver, pelo óculos que temos como crentes e como reformados e como irmãos em Cristo e como pessoas que participam do reino de Deus. Então esse é o enfoque que nós iremos trabalhar com vocês essa noite, a cosmovisão em relação ao futuro. E assim eu peço vocês que abram as suas Bíblias, conforme escreveu o evangelista Mateus, em seu capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até ao versículo 13. Eu peço que todos leiam comigo, né? É a oração do Senhor, nós sabemos até de cor, né? Então nós vamos agora ler a oração do Senhor, juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Sermão do Monte, onde está inserida esta oração, o Senhor Jesus mostra como ele ensinava. E é maravilhoso como o nosso mestre ensinava. Não é bem muito da forma da didática moderna, né? Desde início do século passado, a gente viu que as pessoas acham que a gente não deve combater o erro, mas apenas ensinar a verdade. Hoje as pessoas acreditam que ninguém deve combater nada de errado, apenas ensinar o que é verdadeiro. Se você ensina o que é certo, automaticamente as pessoas vão deixar o errado. Mas Jesus não pensava dessa maneira. Ele sempre combatia primeiro o lado errado, para depois ensinar o certo. Ele corrigia e ensinava a forma certa. Por exemplo, aqui, você deve lembrar-se bem, que Jesus disse: olha, vocês quando orarem, não orem como oram os hipócritas, os fariseus, né? Eles acham que pelo muito falar eles serão ouvidos, né? Então eles repetem as suas orações, eles oram de maneira formalista, de maneira de exibição, né? De mostrar, né? Eles gostam de orar assim, por exemplo, no canto das praças, você lembra, né? E aí eles dão atenção para eles, olha como que a pessoa ora. E diz: olha, quando você orar, senta no seu quarto, né? Então lá no seu quarto você clama a Deus, que em secreto Ele vai te ouvir. É claro que tem muita gente que é tão radical e acha que a oração então é no quarto. Não, nem na igreja eles querem orar, né? Eles querem orar. Então é aquele extremo, um vai para um lado, vai para o outro. Mas Jesus disse, não estava dizendo isso, ele estava combatendo o exibicionismo na oração, né? E aí ele fala assim: agora eu quero ensinar vocês como é que ora. E aí ele vem e traz esta lindíssima oração, né? Ele fala: vocês orarão deste modo. É claro que a gente pode, sem
problema nenhum orar a oração do Senhor, né? É bonita a igreja orar a oração do Senhor, porque à medida que você ora a oração, primeiro você aprende como se ora, né? Em seguida você sabe por que se ora. Você também aprende a quem você ora e por que você deve viver em oração. Então, a oração do Senhor, portanto, ela é uma correção da forma errada que eles oravam, e é um padrão e é um modelo para como nós devemos também orar. Essa oração, da qual eu vou pensar a segunda petição apenas, mas eu quero apenas fazer essa introdução. Essa oração é muito completa, né? Você já reparou? Nessa oração, por exemplo, você pode se dirigir à Santíssima Trindade, não é? Você pode dirigir-se ao Pai, onde você fala, Pai nosso que está no céu, e pede a Ele o alimento, certo? Então você fala ao Pai, mas também você fala ao Filho, certo? Porque você fala, perdoa as nossas dívidas. Você se lembra que lá no Calvário, o que Jesus falou? Ele disse, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então você também ora ao Filho. E você ora também ao Divino Espírito Santo, não é verdade? Porque você fala assim, livra-nos do mal, né? Não nos deixe cair em tentação. Você sabe muito bem que é o Espírito Santo que nos protege, que nos adverte, que nos guarda de cairmos em tentação, porque nos avisa, não é? E com isso a gente ora ao Espírito Santo para que não deixe a gente cair em tentação. É uma oração muito perfeita, porque você ora para o passado, né? Quando você fala, perdoa os meus pecados, o que você está fazendo? Pedindo que Deus acerte o que passou, que Deus tenha misericórdia dos seus erros. O que passou, então que Deus limpe com o seu sangue precioso. Mas você também pede para o presente. O que você pede para o presente? O pão nosso de cada dia, né? Então você também pede que Deus cuide de você agora no presente. Mas também você, né, pede para o futuro, não é assim? Porque você fala, não me deixe cair em tentação, ou seja, amanhã me guarda, não deixa que eu tropece, não deixa que eu faça a coisa errada, né? É uma oração muito completa, porque também você ora para aquilo que é físico. Quando você fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é errado você pedir um emprego, não é errado você pedir que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que quando você for ao mercado, você compre as coisas corretas. As minhas irmãs que às vezes vão ao mercado, né, oram para ir ao mercado. Será que você ora? É importante você orar, Senhor, me ajude, porque eu acho o produto correto, acho o produto que não for vencido, né? Acho o produto que de fato venha nutrir a minha família, acho o produto que tenha a condição de eu comprar, não é? Então é bom que você ore para a sua vida física, né? Você ora também para a sua vida social, para a sua vida espiritual e social. Ao tempo que você pede espiritualmente perdão dos seus pecados, você também perdoa aqueles que também te devem. Então você está vivendo num relacionamento familiar, e essa oração então atende aquilo que concerne ao seu relacionamento, a sociabilidade, a sua vida social, a sua vida mental, não é? Para que você também tenha pensamentos bons, para que você seja guardado de loucuras, para que você seja de fato, e você assim não caia em tentação para pensar qualquer coisa que seja além daquilo que Deus deseja que você viva. Essa oração é completa, porque ela cobre a extensão da glória de Deus. Ela fala, por exemplo, que nós somos filhos. Quando você se dirige na oração, é necessário que você fale ao seu Pai. Que delícia, né? Você quando ora, você está falando a Deus maravilhoso, aquele seu Pai que te ouve, aquele que cuida de você. Pai é uma figura linda, é uma figura maravilhosa. Há 8 dias atrás, nós comemoramos o Dia dos Pais, né? O Pai é de fato aquele exemplo, ou melhor dizendo, aquele padrão, aquele símbolo supremo de nosso Deus, né? É por isso que Deus mandou que nós chamássemos nossos genitores de pais, para que nós lembrássemos toda hora que eu falo Pai, do verdadeiro Pai, que é o meu verdadeiro Pai celestial, que é aquele que está nos céus, né? O nosso Deus está no céu, e por isso de lá Ele controla, governa todas as coisas. Essa oração é composta da introdução, muito bonita, lindíssima, né? A introdução é exatamente essas palavras, Pai nosso que está no céu. Ou seja, eu estou pedindo ao meu Pai, né, que na verdade não está aqui na terra, e não é rei da terra apenas, mas está no trono celestial, nas alturas. Daí eu tenho que ter reverência quando eu falo com ele, né? Ele não é aquele paizão, aquele amigão, aquele cara lá em cima, essas bobeiras que vocês ouvem frequentemente aí na televisão, para essa gente toda desmiolada, né? E que acha que Deus é aquele bonachão, aquele companheirão, Olha, nada disso, né? Quando fala que está no céu,
traz-nos a reverência, né? Traz-nos o sentimento de que, na verdade, estamos falando não é qualquer um não, é aquele que de fato controla, governa, dirige, vê, sonda e conhece todas as coisas, e que diante de quem temos que ter temor e reverência, que Ele tanto gosta. É Pai nosso, não é Pai meu, não é? Tem gente que ora a oração, muito meu, eu, minha família, não, é o Pai nosso. Quando é dito isso, é importante lembrar que é melhor a gente orar de maneira coletiva, a gente orar pelo coletivo. O Pai não é meu, Ele é nosso, ou seja, você é meu irmão, eu sou seu irmão. Isso significa que eu vou suportar as suas faltas, os seus problemas, suas dificuldades. Você é meu irmão, não é perfeito, mas é meu irmão. E o Pai é nosso, não é só meu. Tem gente que acha que o Pai é só meu, né? Ele parece que é um filho especial de Deus, os outros só, né? Mas não é assim, é Pai nosso, não é verdade? E que está no céu. Então, aí depois segue 3 pedidos. E é notável, maravilhoso, né, jovem? Esse menino que está aí com esse óculos me olhando aqui, não é maravilhoso você pensar que essa oração, por exemplo, os 3 primeiros pedidos, a gente pede para quem? Hein, meu irmão de camisa preta? Para quem que você pede? Você pede para Deus, não é verdade? É interessante. A primeira parte da oração, você não pede para você. Quando você ora, como é que você ora? Geralmente você já ora, meu Deus, me ajuda minha família. Mas, o que é isso? Você está preocupado com você? Que coisa feia, que coisa horrível. Você está preocupado demais com você, você faz oração, na verdade você não faz nem oração, né? Você faz uma coisa de angústia, sei lá, não é oração. Oração, primeiro, você fala, Pai nosso que está no céu, aí você começa, primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino de Deus. Você observa, agora aquela ali é o seu nome dela, Márcia, né? Então Márcia, você observa que na oração do Pai Nosso, há uma coerência maravilhosa com os 10 mandamentos. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos são mandamentos ou deveres nossos para com quem? Com Deus, não é? Né? Não terás Deus diante de mim, não fala de mais de escultura, não é assim? E os 6 últimos mandamentos são referência ao nosso próximo, não é? Então, primeiro Deus. É muito notável isso, que a oração do Senhor também tem exatamente esse padrão. O padrão de que a gente primeiro preocupa com o reino de Deus, com Deus na sua glória, com a sua santidade, com a santidade do seu nome. Daí, quando você ora, mas não santifica primeiro o nome de Deus, é possível que a sua oração não seja ouvida. Você tem que santificar o nome do Senhor. Você tem que ser santo para orar, não é verdade? Então, a orar, você deve lembrar isso. Também você pede, venha o teu reino venha, que você está pedindo que Deus implante o seu reino, que Deus governe, que Deus dirija, que Deus controle todas as coisas. Em seguida você vai falar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita lá no céu, certo? Então você tem as primeiras 3 pedidos dirigidos a Deus, depois os outros para nós, aí vem o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, outra vez nosso, não é o pão meu. Tem gente que preocupa muito com o seu pão, né? A vida dele é querer ganhar, você vai arranjar emprego, ele está pensando em quanto que ele vai ganhar, não naquilo que ele vai fazer pelo próximo, não naquilo que ele vai abençoar o seu irmão, não naquilo que ele vai ser útil. Quanta gente no Brasil, né, está pensando em arranjar emprego para ganhar. Errado. Talvez você nunca vai conseguir arranjar emprego, porque o objetivo seu é para aqui e não para servir. E se você pensar em servir, talvez você vai começar a trabalhar imediatamente, porque o que Deus deseja é que nós peçamos, né, esta graça, que é o pão nosso, para todos nós, não é o meu só, mas é o pão que você precisa. Então, quando eu posso fazer essa oração, eu não tenho inveja, eu não tenho essa filosofia que a gente teve no Brasil tão violenta e que as pessoas odiavam empresários, né? Empresas. A gente quer que todo mundo prospere, que todo mundo tenha o seu trabalho, tenha a sua empresa, porque ninguém cresce sozinho. Está entendendo? Então, quando você fala o pão nosso, você já está agora pedindo para você, mas também para todos que estão ao seu redor, né? Não é o meu pão que me dê, mas é o pão nosso, Senhor. Eu quero que haja colheitas, eu quero que haja plantações, eu quero que haja negociação, eu quero que haja mercado livre, eu quero que haja, ó Senhor, direito de posse, né? Então todas essas coisas são inseridas na graça deste pedido. Aí você fala, perdoa as nossas dívidas, e você condiciona na oração, conforme Jesus disse, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, né, meu irmão querido,
Um detalhe, né, minha irmã, que a gente quando pede para que Deus perdoe a gente está disposto primeiro a fazer o quê? A perdoar o outro. Tem gente que fica pedindo perdão a Deus, mas tem um coração duro de perdoar o próximo. Eu vou falar com você. Se você não perdoa, sabe por que você não perdoa? Porque você não foi perdoado. É só isso, simples assim. A pessoa que foi perdoada, ela não tem jeito de não perdoar. Às vezes eu olho muitas pessoas e penso, mas como essa pessoa é errada, né? Como faz coisas erradas? De repente eu ponho um pé atrás e digo, epa. Eu gosto de falar para meus alunos, reverendo, lá no seminário, e preparando eles para o ministério, que eu já fui pastor de 6 igrejas, né? E eu confesso, meu irmão, que em todas as 6 igrejas, até hoje, eu nunca achei um crente mais pecador que eu. Não. Nas 6 igrejas que eu passei, até hoje eu não encontrei um crente mais pecador do que eu. Você já encontrou algum? Aqui na igreja você olha para o irmão e fala assim, aquele está lá embaixo. Você faz isso? Se você faz, você não está orando corretamente, né? Bom, então dentro desse esquema, dessa linda oração, eu quero pensar no segundo pedido da primeira parte. Venha o teu reino, certo? Venha o teu reino. E agora eu penso aqui na maneira como nós, com a lente da cosmovisão cristã, podemos ver a vinda do reino de Deus. Primeiro vamos definir, vocês já aprenderam isso sexta-feira, mas relembrar, né? Cosmovisão é a visão que você tem do cosmos, do mundo todo. Ou seja, como que você olha todo o universo. Aí você entra, né, pela área da ciência, pela área da ética, pela área da sociologia, pela área da religião, você tem a área das artes, né? Então você tem uma lente pela qual você olha todo esse universo. Essa lente, naturalmente, é a palavra de Deus, né? As escrituras são as bases daquilo que nós precisamos ter para examinar todas as coisas. O crivo, né? Você tem um crivo, você na verdade tem uma peneira, que você peneira tudo. Essa peneira é de fato a maneira como você olha as coisas. Então todos nós temos a nossa cosmovisão, nós olhamos todas as coisas com parâmetro. O nosso parâmetro é a mente de Cristo, é na verdade as escrituras. E assim, essa oração, quando fala venha o teu reino, na verdade está nos ensinando que nós devemos esperar o futuro na perspectiva que nós aprendemos da cosmovisão cristã, de que é a nossa escatologia, o que nós esperamos que vai acontecer, o que virá a acontecer. Então, venha o teu reino, parece que Jesus está dizendo que o reino não veio, mas ele próprio disse, não, o reino de Deus já veio. Quando ele começou a pregar, você lembra? Ele disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. A mesma pregação que o primo dele pregava, João Batista. Você lembra? Quando João Batista começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí Cristo vem, arrependei-vos, para que vocês entrem no reino de Deus. E você precisa de lembrar que você, quando ora e deseja que o reino venha e está entrando na esfera do reino, você só pode entrar na esfera do reino se você nascer de novo. Lembra aquele encontro bonito de Jesus com Nicodemos? Você deve lembrar, né? Nicodemos chegou para Jesus, né? Nicodemos era um homem maravilhoso, muito polido, né? Inteligente, muito capaz, um homem que tinha um conhecimento tremendo, uma diplomacia invejável, né? Ele chega para Jesus, ele era um senador, né? Ele era um advogado, ele era uma pessoa muito rica, ele tinha um pedigree religioso maravilhoso, ele é principal, ele era príncipe dos judeus, então ele tinha um status, né, de pessoas nobríssima. Então ele se aproxima de Jesus e ele começa a dizer, mestre, eu sabemos que tu és mestre, que vem de Deus, porque ninguém faz as obras que tu faz. Ele fez um elogio bonito para Jesus, falou coisas para Jesus que talvez você nem saiba, eu também nem sei, né, porque tem gente que sabe muito de Jesus, mas o que acontece não é o que você sabe de Jesus que importa, certo? Mas porque é o seu conhecimento dele, não acerca dele. Tem gente que sabe muito de Jesus, mas não encontrou Jesus ainda.
Eu sei muito do presidente da República, sei muito sobre ele, bem e mal, não é verdade? Que muita gente fala, mas eu não conheço pessoalmente ele. Tem gente que é assim com Deus, que é assim com Jesus. Você é uma pessoa que sabe de Cristo por informações, por terceira mão, né, de teu segunda mão. Você, na verdade, não tem o conhecimento de Jesus. Você não encontrou. E ele falou assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então a primeira coisa que quando eu clamo vem o teu reino, e quando eu espero que Jesus volte, e quando eu penso no futuro da cosmovisão cristã, eu tenho que lembrar primeiro, para eu desejar que o reino venha, eu devo já ter entrado no reino. O reino já entrou em mim e eu entro no reino. Jesus também disse em Lucas: o reino de Deus está dentro de você. O que significa isso? Significa que quem manda em mim, em loira, é Jesus, né? Acho que quase loira aquela menina de óculos está ali, né? Então, quem manda em mim é Jesus, certo? Ele manda, controla, governa a minha vida. Então, nesse sentido, o reino de Deus é, na verdade, alguma coisa que já está dentro de mim. Quem manda em você? Quem é que manda em você? Quem controla a sua vida? Futebol? Moda? Dinheiro? O que controla você? O que controla você é rei, é governo sobre você. O que te governa? O que te controla? O que? Se é Jesus, então você tem o rei que controla, e você já está no reino de Deus. O que você vai fazer hoje ou amanhã vai depender daquilo que te controla. E aí o reino de Deus tem que estar dentro de nós. Quem manda na minha vida não é o presidente da República. Quem manda na minha vida é Jesus. Ele é quem dita, Ele é quem impõe, Ele é que me governa, Ele é que me dirige. Eu sou totalmente submisso a Ele. Então, quando eu vou dizer venha o teu reino, nessa expectativa escatológica dentro da minha cosmovisão, eu quero entender que eu já estou no reino, o reino já está em mim, e ao mesmo tempo eu estou pedindo para ele vir. Ou seja, eu quero que o reino venha. E quando eu oro pedindo a Deus que o reino venha, primeira coisa, então, já disse, eu já entrei nele, certo? Eu já sou deste reino, eu já obedeço como súdito deste reino. Jesus é o meu rei, Ele é o governador da minha vida, Ele veio para governar todo o meu ser. Deu para entender? Agora a minha pergunta para aplicar a você é essa: você que veio esse culto essa noite, eu quero perguntar, o que controla a sua vida? O que dirige a sua vontade? O que impõe sobre você de maneira que você obedece cegamente? O que? É de fato o Rei dos Reis? É de fato o Senhor Jesus? Então essa é a primeira coisa. Você já entrou no reino, então agora você pode esperar o reino. Bom, quando você está pedindo que o reino venha, você também está se preparando para uma coisa que a segunda coisa que eu quero falar é que você, se entrou no reino, entrou numa guerra. Sabe por quê? Porque o reino que está neste mundo, o príncipe deste mundo, não o rei, mas o príncipe deste mundo é na verdade um parasita, é na verdade um opositor. Quando Adão, nosso primeiro pai, pecou, ele entregou a chave do mundo que ele deveria ser. O Cristo, ele deveria ser o Salvador, ele deveria ser o regente, ele deveria ser o governador, mas Adão rompeu, Adão resolveu cuspir no rosto do Criador, Adão resolveu desobedecer a Deus, e ele perdeu, e ao perder ele entregou o reino a Satanás, então há na verdade dois reinos, um reino parasita e um reino efetivo, poderoso, que está vindo e que vai implantar. E quando Cristo pisou aqui, ele instalou de uma maneira definitiva este reino a partir dali, e a partir dali Cristo já é rei, ele ressuscitou, assentou à direita de Deus Pai, está no céu, controla, dirige, governa todas as coisas. Jesus é o rei, ele venceu Satanás, o príncipe deste mundo caiu, e agora ele está vindo implantar o seu reino. Desse modo, quando eu digo venha o teu reino, eu tenho que entender que eu estou num clima de guerra. E às vezes nós não entendemos assim. Presbiteriano, por exemplo, não gosta muito de oração. Eu não sei como é aqui na sétima igreja, mas geralmente nas igrejas presbiterianas a reunião de oração é assim, né? 5 pessoas.
presbiteriano brasileiro não gosta de oração, não experimenta oração. Triste, né? Porque nós passamos uma vida medíocre. Tiago diz: vocês não têm nada. Sabe por quê? Vocês não pedem, vocês não oram. Isso que falou foi o apóstolo Tiago. Tiago, irmão do Senhor, melhor dizendo. Então, você está entendendo? Você tem que lembrar que você está numa guerra. A arma mais poderosa nessa guerra é a oração. É isso que Cristo fala: venha o teu reino dentro da oração. Quer dizer, eu quero que o reino venha. Eu estou num clima de guerra, então eu preciso, eu desejo, eu sei que quem está governando este mundo, eu sei que o príncipe deste mundo, o poder deste mundo está na mão do mal ainda. Eu vejo na minha experiência do cotidiano, eu vejo no colégio, eu vejo na mídia, eu vejo em toda parte a mentira, eu vejo o reino das trevas, eu vejo as informações truncadas, eu vejo as filosofias que vêm e que estão passando como trator, acabando com a família, acabando com os princípios cristãos judaicos que nós temos, e destruindo todos os pilares da verdadeira vida feliz, e implantando uma loucura em todo mundo, na arte, na música, em tudo mais. Quando eu clamo: vem o teu reino, na verdade eu estou dizendo: Senhor, restabeleça a ordem, Senhor, restabeleça a paz, restabeleça os princípios, Senhor, não deixe que a minha música seja a música que está sendo imposta lá no mundo. Eu não vou copiar o que está lá no mundo, porque é bagulho, é coisa ruim, eu quero alguma coisa melhor. Então, Senhor, quando eu clamo: vem o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, eu quero que a minha igreja faça de fato a diferença. Eu quero que na minha vida as pessoas sintam que eu não sou igual, pela tua graça, embora não seja indiferente, eu sou diferente. Eu devo ser uma pessoa santa, uma pessoa que vive para a tua glória. Então eu tenho consciência de que eu estou lutando, e essa luta é terrível, porque eu não estou lutando apenas com fatores externos, mas pior, minha irmã, eu estou lutando com luta interna, contra mim mesmo. O meu maior inimigo não é a minha esposa, não é meu marido, não é meu pastor, não é o presbítero, não é meu vizinho, não é o professor da minha faculdade. O meu maior inimigo não é aquela pessoa que finge que é minha amiga, minha vizinha. Não. O meu maior inimigo, como ele se chama? Eu mesmo. Sou eu. Se você continua ainda pensando que o seu inimigo é aquele que está lá fora, nem o diabo, eu sei que ele é nosso inimigo, mas nem ele é mais inimigo de mim, e pode fazer mais. Olha, Satanás não pode fazer tanto mal a você, o quanto você pode fazer com você. Sabia? Verdade. O falso pregador não presta. O falso pregador não vale nada. O falso pregador é terrível. Tem um versículo na Bíblia que fala que o ladrão vem para roubar, lembra? Matar e destruir. Você está lembrando desse versículo? Todo mundo pensa que esse ladrão é o diabo. Não. Se você olhar direitinho o texto, você vai ver que esse ladrão é o pregador falso. É o pregador que está aí na televisão, enganando as pessoas. Ele vem para sacar, para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir as almas. Engraçado, um pregador falso é pior do que o diabo. Um pregador que não prega a palavra legitimamente, ele faz mais estrago que faria Satanás. E Satanás não pode fazer tanto o quanto ele faz quando tem um pregador na mão dele para enganar e destruir as vidas. Nós somos cinzas, gente politicamente correta. A gente não quer falar de maneira nenhuma desses pregadores falsos na televisão enchendo igrejas aí. A gente fica caladinho, não fala nada deles, contra eles. Estamos errados. Nós estamos numa guerra, e essa guerra é o reino de Deus que está chegando. Graças a Deus, é o reino vitorioso, não é? Eu falei hoje de manhã na minha igreja que há 2 tipos de igreja no mundo. Eu até achei engraçado, quando eu falei isso numa reunião, reverendo, do presbitério, as pessoas ficaram meio loucas, meio estranho, achando-me meio estranho. Eu disse que as igrejas dividem em 2 grupos, a igreja equibalística e a igreja querigmática. Não, que palavras difíceis, né? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Equibalística não tem nada de bala, de tiro não tem nada de bala não. Equibalo, equi é para fora e bala é cair. Para a tradução é expulsar. Então as igrejas das expulsões de demônio, certo?
Uma igreja que o pastor chega, fica desafiando para o demônio aparecer, e vai na frente. Então, essas igrejas são igrejas equibalísticas. Elas não acreditam que Satanás já foi vencido. Para elas, ele está ainda, sabe, no pé de igualdade com Jesus. Uma dessas igrejas lá no Rio de Janeiro, quando estava nascendo, estava no Rio. Eu me lembro que colocou no chamado atrás do ônibus, né, dessas propagandas de ônibus, está escrito assim: 9 horas no Maracanãzinho, venha ver a grande luta, Jesus versus Satanás. Desse jeitinho, venha ver quem vai vencer. Será que Jesus vai conseguir vencer? Olha, encheu o Maracanãzinho de gente para ver a grande luta de Jesus e o diabo. Não, isso aí para nós é de rir, porque nós cremos que Paulo, escrevendo aos Colossenses, lembra bem? Você lembra? Ele fala que ao ser crucificado, Jesus Cristo pôs os inimigos de Satanás e os poderes do mundo a ignomínia, triunfando deles na cruz. Você tem medo do diabo? É bom, né? A gente não dá oportunidade a ele, mas medo dele nós não temos. Ele já é um cão vencido, amarrado pelo poder de Jesus Cristo. O reino chegou e já está vencendo, já está rompendo no seu poder. Cada dia mais Satanás está sendo coagido e Deus está salvando os escolhidos entre as nações. Glória ao nome de Jesus por isso. Quando eu clamo, venha o teu reino, eu tenho que entender que isto é uma guerra. Terceiro e último lugar, quando eu clamo, venha o teu reino, eu tenho que entender que eu devo estudar a escatologia cristã. Como é que a cosmovisão cristã vê a volta de Jesus, né? Quando eu falo, venha o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, o mundo caiu, o Senhor veio, o Senhor instaurou o seu reino, eu desejo agora que o Senhor venha para controlar, governar e dirigir todas as coisas. Mas a quantidade de gente hipócrita que faz essa oração, pastor, é impressionante. A quantidade de gente que faz essa oração, meus irmãos, sem saber o que está orando, é impressionante. Por exemplo, você fala, venha o teu reino, você fala da boca para fora, você não está entendendo o que você está falando. Quando você fala, venha o teu reino, você está dizendo: Senhor, eu sou um dizimista fiel, eu contribuo com toda alegria, eu invisto no teu reino. Tem gente que fala, vem o teu reino, Jesus não manda nem na economia deles, o dinheiro deles eles aqui administram. Não dou dízimo na minha igreja não. Então não faça essa oração, vem o teu reino, não, que sou hipócrita. Você quer que o reino venha sem fundos, sem ajuda, sem dinheiro? Deus exigiu que nós dessemos o nosso dízimo para que pregadores possam ser ajudados, para que seminaristas possam ser formados, para que a Bíblia possa ser impressa, para que os nossos vizinhos recebam a palavra de Deus, para que o Evangelho seja pregado, para que a igreja possa cumprir a sua missão. Mas você é uma pessoa que vai o teu reino, mas na hora de investir você não investe. Mentira. Não ore. Venha o teu reino, se você ainda não tomou essa decisão de ser um dizimista fiel, não faça isso. Você está sendo hipócrita. Venha o teu reino à custa dos outros? Fácil, né? Essa política que a gente tinha por aí afora, de fazer bem para os outros com o dinheiro dos outros. Tem muito crente no mesmo esquema. Venha o teu reino. Eu não estou falando para você, minha irmã, que seu marido não é cristão, você não pode dar seu dízimo, né? Mas estou falando para você, meu irmão, que pode, que deve, que precisa de dizer, vem o teu reino, e eu vou contribuir, e eu vou investir para que o reino de Deus venha de verdade. Você não deve orar, vem o teu reino, se você não está santificando o nome do Senhor na sua vida. Como é que você quer que o reino venha, se o reino não manda nem em você? Sua agenda é sua. Quinta-feira à noite, você podia estar aqui na igreja. Quinta-feira, pastor? É quarta-feira. Você podia estar aqui na igreja, mas você prefere ficar em casa, assistindo televisão. Afinal de contas, o pastor vai falar a mesma coisa. Já tem 10 anos que eu escuto o pastor. Entende? Eu vou ficar em casa assistindo novela. Minha irmã, meu irmão, não ore ver o teu reino. Se você é tão hipócrita, se você não anda pelo mando e ordem de Jesus, quando o conselho da igreja decidiu que quarta-feira é o dia de reunião aqui para a sua eleva espiritual, para a sua edificação, para que você aprenda a doutrina, para que você aprenda a fugir do mal, para que você não caia na mão do anticristo que vai aparecer, você fica em casa. Não ore ver o teu reino.
A sua visão não é a cosmovisão cristã. O crente sabe que ele precisa responder ao chamado do Senhor. Venha o teu reino. Significa que eu vou obedecer, que eu vou viver para a glória de Deus. Finalmente, dentro desse terceiro ponto, venha o teu reino significa que dependendo de mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser também um combatente, um soldado do reino. Eu quero chamar, venha o teu reino. Quando você fala venha o teu reino, você fala, Senhor, conta comigo. Eu estou aqui para entrar na guerra, eu estou aqui para evangelizar, eu estou aqui para convidar, eu estou aqui para convencer, eu estou aqui para lutar pelo nome do Senhor, eu estou aqui para poder trazer domingo que vem à noite uma pessoa que não ouviu o evangelho ainda. Eu quero evangelizar. Quando eu digo venha o teu reino, eu digo, Senhor, eu quero, eu vou, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, para que esse reino do Senhor venha, porque cada vez que converte alguém, o reino de Deus está chegando. Cada vez que os escolhidos são juntos, o reino de Deus está estabelecendo. Venha o teu reino. Significa que você vai ser um evangelista, vai ser alguém que chama outro para Jesus. Você sabia que 95% dos crentes nunca trouxeram uma alma a Jesus? Que triste. Que triste. Será que essas pessoas não são amaldiçoadas por orar tão hipocritamente? Às vezes você conhece presbíteros e até pastores que não evangelizam, que não têm desejo, que não oram pelos perdidos, que não busca, que não sai, que não descruza o braço, que não vai dar um folheto, que não vai trazer um convite, fazer um convite, que não usa o zap, o telefone. E hoje nós temos recursos maravilhosíssimos, mas você usa para quê? Que você usa toda a mídia que você tem nesse seu smartphone? Para que você faz com isso? Se você está entendendo a cosmovisão cristã, do futuro que nós aguardamos, que nós desejamos, em cantar Maranata, vem Jesus, se você entende isso, você fala, Senhor, tira-me desse marasmo, e põe-me na rua, e põe-me nas casas, e põe-me no trabalho. Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, seja na minha empresa, seja como tempo integral, Senhor, não importa, eu quero que o teu reino venha. Eu estou orando, venha o teu reino. A cosmovisão cristã é isso. É o reino de Deus já e o reino de Deus que vem. Você já entrou no reino? Você está neste clima de guerra? Você está lutando? Você está pronto para contribuir, para investir? Você pensa em dar sua vida, você fala que deu sua vida para Deus, deu nada. Você deu algumas coisas da sua vida para Deus, os seus problemas, esses você quer dar para Deus. A maioria das pessoas quer dar para Deus problemas, para livrar-se deles. Agora, a maioria das pessoas não quer dar a Deus o seu dinheiro, a sua vida, a sua obediência, a sua, a total vida com Deus. Não seja assim, não ore assim, hipocritamente. E quando você estiver pensando na grande glória, você diga, venha o teu reino. E ao orar assim, na cosmovisão cristã, nós lembramos só algumas coisas rapidamente. Primeiro, Jesus voltará. Todos nós esperamos. Essa cosmovisão cristã fundamental. Ele voltará. Eu estou orando para ele vir. Quando eu falo Maranata, vem Jesus amado. A Bíblia diz que Jesus voltará em glória. Ele não vem mais para poder ser crucificado aqui, mas ele voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. Ele vem em glória. Terceiro, ele vem repentinamente. Ele falou, quando vocês não cuidar, o Filho do Homem virá. Ele vem seletivamente, porque haverá dois no campo, um será tomado e deixado o outro, ou haverá distinção. Então você tem que estar preparado, você precisa preparar, porque a volta de Jesus será selecionadora, será seletiva. Não, naturalmente, os ímpios serão designados para o inferno e os justos serão levados para a eterna glória. O reino de Deus vem e Cristo voltará para finalizar e para completar a glória que ele começou e a vitória que ele teve, de sorte que nós já estamos no reino vitorioso, no reino perfeito e completo. Somos felizes porque nós temos a alegria de pertencer a este reino, temos o gozo do perdão dos nossos pecados, a esperança da vida eterna. Nós temos a alegria de viver sobre a graça do perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe você.
Que Deus te ajude a ver assim a vinda do reino. Que você ore todos os dias, venha o teu reino. Mas quando você orar assim, que você pense nessa visão cosmogônica, o cosmo geral, a cosmovisão cristã, de pensar que o reino já veio em Jesus Cristo, que é o meu rei. Eu já entrei nele porque nasci de novo. Esse reino, eu já percebo agora que há uma grande luta dentro de mim, uma guerra que começa dentro de mim e uma guerra que eu tenho que combater neste mundo. Eu tenho que, portanto, viver para a glória de Deus, investindo, evangelizando e orando, venha o teu reino. Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos o Pai Nosso? E quando nós falarmos venha o teu reino, pensa que você vai falar agora. Pensa, não ore de maneira hipócrita. Pensa que a partir de hoje, se depender de você, você vai orar, venha o teu reino com sinceridade. Vamos orar, fechando os olhos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Nosso grande abraço à mocidade.